Olá, nós vamos iniciar agora a nossa aula número 5 da sexta semana e vamos trabalhar com matemática e continuaremos trabalhando a rotina e a semana, as questões de medidas de tempo, tá? Vamos em frente então. Nós todos temos um calendário, uma rotina, né? Lembra que a gente trabalhou na aula com a mãe da Débora, que fez uma rotina bacana para ela? Essa rotina ela deixou a mostra aqui nessa página, tá? Então, o que a professora vai pedir para vocês? Vocês vão escolher um dia da semana, pode ser também um dia do final de semana, que seria ou no sábado, no domingo, e vocês vão planejar a rotina de vocês. Vocês vão escrever lá, de manhã, o que vamos fazer? Por exemplo, tá lá no quadro, manhã, né? Vamos escrever lá. Então, eu vou escolher o sábado. Que dia será sábado? Aí eu vou colocar o dia do mês aqui. De manhã eu tenho várias coisinhas que eu posso fazer na minha rotina. Então eu vou colocar uma aqui. Tomar café. Café da manhã. Aí eu posso, depois de tomar café da manhã, eu pretendo caminhar. Aí depois que eu caminhar, eu vou levar o meu cachorro para passear. Então, passear com o cachorro. E depois eu vou almoçar. Ok? Aí, isso eu fiz de manhã. Agora aqui até muda de corzinha. Vamos lá, para o período da tarde. O que eu vou fazer à tarde? Então, vamos lá. À tarde, a professora vai fazer outras coisas no sábado. Ela vai almoçar. Só que eu vou almoçar com uma amiga. Eu vou almoçar com a Ana. Aí, depois que eu almoçar com a Ana, eu vou ao cinema. Eu fiz um cinema bem bacana lá na minha casa, coloquei Netflix, um monte de coisa, foi esse cinema e a Ana vai comigo lá na minha casa. Então vamos colocar cinema em casa com a Ana, tá? A Ana vai assistir filme comigo, tá? E depois eu vou organizar o meu período da noite. E assim por diante, vocês vão fazer a mesma coisa na página do livro que está destacada ali, que é a página 102. É essa que está aparecendo aqui. Então, vocês vão planejar o final de semana de vocês ou o dia da semana, certo? Só que hoje, enquanto nós estamos aqui na escola, nós vamos fazer nessa aula a seguinte atividade. Vocês estão prestando atenção aqui e a prof vai mostrar. Por exemplo, na mesma página que vocês estão, que é a 103, vai aparecer lá as atividades que um coleguinha de vocês, chamado João Pedro, vai fazer. Essa atividade está no material de apoio do livro de vocês, na página 25 do material de apoio. Vocês têm lá várias figurinhas do João Pedro. Então tem o João Pedro almoçando, João Pedro acordando, João Pedro com uma mochilinha nas costas, João Pedro na banheira com um patinho de borracha, o João Pedro escovando os dentes e tomando água, e pelo que eu observei, o João Pedro está até de chinelinho, e nós temos o João Pedro na carteira da escola com os livros. Então, qual é a tarefa que vocês têm, tá? Vocês vão recortar essas figurinhas, vão pegar a tesoura, tá? E vão recortar cada uma das figurinhas. E aí vocês vão lá para a página do livro de vocês, que é a página 103, que aqui a professora está mostrando, e vocês vão colocar as atividades do João Pedro na sequência correta. Então, nós vamos olhar lá
na página do livro de apoio, tá? Na base do material de apoio. Vocês vão encontrar aqui, por exemplo, o João Pedro, a primeira coisa que o João Pedro faz no dia, na ordem dos acontecimentos, o que que é? O João Pedro, ele almoça. Assim que ele acorda, o João Pedro almoça? É o que ele faz primeiro no dia? Vamos pensar, eu acredito que não. No segundo momento, depois que ele... O que ele faz aqui? Ele acorda, né? Então vamos achar a figurinha do João Pedro que mostra o João Pedro acordando, que é essa aqui, tá lá no material do apoio. A gente vai recortar e vai colar no quadrinho correspondente. Então, o que o João Pedro fez primeiro no dia? Ele acordou, certo? O segundo momento do dia, depois que o João Pedro acordou, qual dessas coisas o João Pedro vai fazer? Ele vai tomar banho, ele vai almoçar, porque aqui tem um bife no prato do João Pedro, então acredito que seja o almoço. Ou o João Pedro vai escovar os dentinhos para dormir, ou o João Pedro vai pôr a mochila, ou o João Pedro vai para a escola. O que será que vem depois? João Pedro acordou, eu acho... Na minha opinião, eu colocaria em segundo lugar o João Pedro pondo a mochilinha para ir para a escola, tá? Depois que o João Pedro colocou a mochila para ir para a escola, o que vem aqui em terceiro lugar? Na opinião de vocês. Presta atenção lá, nós já colamos o João Pedro acordando, nós já colocamos o João Pedro indo para a escola, depois ele vai almoçar, ele vai tomar banho, ou o João Pedro vai escovar o dente para dormir, ou o João Pedro está na escola fazendo as tarefas, ou na casa dele fazendo as tarefas, tanto faz, né? Mas aqui, ó, ele acordou por primeiro, depois ele colocou a mochilinha para estudar, depois, em terceiro lugar, o João Pedro fez os estudos aqui, sentadinho, estudando. Aí, quarto, o que foi que o João Pedro fez? Será que ele almoçou? Será que ele tomou banho? Ou será que ele está indo dormir? Agora que nós temos que decidir. No quarto quadrinho, nós vamos colocar o quê? Será que o João Pedro tomou banho? Será que o João Pedro almoçou? Será que o João Pedro vai escovar os dentes para dormir? Ele já está até de pijama e chinelinho. Aí nós vamos lá, para todos os quadrinhos, nós vamos escolher na ordem dos acontecimentos, o que o João Pedro fez por primeiro, o que ele fez por segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Cada um desses momentos do dia do João Pedro, vocês têm 6 figurinhas aqui para poder colar nos quadrinhos correspondentes, tá certo? Essa é uma resposta pessoal e vocês vão fazer conforme o que vocês acharem que é certo, tá? A única coisa que a professora vai pedir é que vocês escrevam aqui embaixo, nesse retângulo, tá? Qual é a sequência dos acontecimentos do dia do João Pedro. Então, vocês podem colocar aqui, escrevam um pequeno texto. Então, por exemplo, nós vamos lá, o João Pedro acordou. Vamos ver se a professora escreve aqui. Eu acredito que eu consigo escrever. Então, vamos lá. João Pedro acordou, pegou a mochila. Isso é a prof que está fazendo. Foi estudar e fazer as tarefas. Depois o João Pedro, que ele estudou e fez as tarefas, eu posso dizer que o João Pedro almoçou. Esse teclado da prof é um pouquinho difícil, mas não tem problema. Almoçou, vamos ver se eu consigo dar conta dele aqui. Consigo. Almoçou. Depois que o João Pedro almoçou, o João Pedro, ele foi fazer o que, será? Tem alguma coisa que ele foi fazer? Será que ele foi tomar banho?
Não, acho que não. Então, antes de almoçar, eu acho que ele pegou a mochila e foi visitar o amigo. Então, cada um de vocês vai escrever aquilo que acha mais correto escrever, tá? A prof não pode definir. Vocês vão escolher conforme a cabecinha de vocês, tá certo? E aí vão escrever o texto ali naquele retângulo que a professora acabou de mostrar, certo? E aí, pera lá. Aí vocês vão fazer o seguinte: em casa, vocês vão preencher aquilo que a professora pediu. Vamos planejar não o dia de hoje, mas nós vamos planejar no final de semana. Por exemplo, escreva no seu caderno o que pretende fazer no próximo sábado. O que você quer fazer no próximo sábado, dia... Vamos descobrir que dia é o próximo sábado, de que mês do ano de 2020. Escreva toda a programação. Por exemplo, de manhã o que você vai fazer? Lembra o que a prof escolheu lá? À tarde o que você vai fazer e à noite o que você vai fazer. Isso está na página, gente, na página 102 do livro de vocês, tá? Então aqui vai aparecer bem certinho manhã, tarde e noite o que vocês vão escrever. Então, por hora, nós trabalhamos as medidas de tempo, vocês aprenderam um pouquinho sobre os relógios, sobre os calendários e especialmente sobre a rotina. O que é que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá certo? Muito obrigada a vocês por tudo e a gente se encontra numa próxima oportunidade.